Olá, será que eu tenho reumatismo? Então isso é uma pergunta comum, muitas pessoas acham que tem reumatismo e às vezes não tem. O que é reumatismo? Então, na verdade, reumatismo já é um termo popular. Existem as doenças reumáticas. O que são doenças reumáticas? São doenças que o próprio organismo gera uma resposta inflamatória contra ele mesmo, geralmente nas articulações. Então, são artrites inflamatórias. A articulação inflama porque o organismo começa a entender que ele tem que combater algumas células e ele começa a gerar um processo inflamatório contra a própria articulação. Exemplos de doenças reumáticas: artrite reumatoide, lúpus, espondilite anquilosante, entre outras. O que acontece nessas doenças? Não são só as articulações que são afetadas, às vezes tem outras áreas afetadas, e as articulações em si, elas geralmente sofrem uma degeneração, um processo degenerativo que a gente chama de artrose. No caso, é uma artrose secundária a uma doença reumática, uma doença inflamatória. E isso se confunde muito com a artrose que nós chamamos de artrose primária, que é uma artrose que não tem causa, é o desgaste da articulação pelo envelhecimento dessa articulação. Então, a primária não tem causa identificada. É claro que existe um componente genético, né? Às vezes a pessoa já tem uma tendência a desenvolver uma artrose primária, às vezes a pessoa desenvolve essa artrose jovem e a gente fica até procurando alguma causa e não tem, simplesmente desgastou antes da hora. Ao contrário da doença reumática, que tem uma doença de base que causa aquele desgaste. Essas doenças reumáticas têm tratamento, ou pelo menos controle. Então existem medicações específicas para cada tipo de doença reumática. E quem cuida disso é o reumatologista, que é o médico especializado em doenças reumatológicas. Já a artrose primária, a gente não tem remédio específico para bloquear o envelhecimento da articulação, a degeneração. É um desgaste que simplesmente ele acontece. Então muitas pessoas têm artrose primária na coluna, nas mãos, no joelho, no quadril, às vezes tem em várias áreas. Os dedos começam a formar nódulos e a pessoa fala que tem reumatismo. Na verdade, ela não tem reumatismo, ela não tem um diagnóstico de uma doença reumatológica. Ela tem, na verdade, uma artrose primária em várias articulações ou em apenas uma. Então, são coisas bem diferentes. Quando a gente tem uma artrose primária, o tratamento vai ser não cirúrgico inicialmente, mas não tem medicação específica e se tiver um desgaste muito grande, existem cirurgias. No caso do joelho, a gente faz prótese. E nas doenças reumatológicas, quando a pessoa desenvolve uma artrose mais grave, a gente também tem a possibilidade de fazer uma prótese, mas é um paciente que requer mais cuidados. É bom a doença estar controlada e o risco de infecção aumenta. Então é um caso mais complicado quando existe uma doença reumatológica por trás do processo de artrose. Tá bom? Espero ter ajudado. Forte abraço a todos.